tem um áudio aqui para você escutar aqui, ó. O efeito, né? Como saem essas frequências. Você vai escutar aqui como um barulho de apito aqui, mas essas ondas, elas geram, né, uma frequência totalmente diferenciada de todos os que conhecemos, capaz de interferir lá, na ionosfera. E é captado também por alguns instrumentos o som dessas ondas do HAARP, né, que são disparados contra a ionosfera. Dá uma olhada, ó. Olha só, que barulho perturbador. Isso aqui foi a captação que fizeram, tá? Dos sons que saem, né? É lógico que esse som, ele não é captado com qualquer coisa. Tem um equipamento que vai conseguir captar essa frequência do HAARP. E eles dizem que é esse daqui, né? Que é isso que é atirado para a ionosfera. É isso aí, Edson. Sinistro, né? Esses barulhinhos. Ó. Tá dando para ouvir aí, né? Então, aí eles dizem, né, que foi encerrada essas atividades. Será que foi encerrada essas atividades mesmo? O que vocês acham? Aqui, ó. Em maio de 2014, foi anunciado pela Força Aérea Americana. É interessante, né? É um equipamento que não tem nada a ver, é um equipamento que não interfere em nada, mas que é comandado, dirigido pela Força Aérea, pelo Pentágono. E ainda vão dizer que não tem nada a ver com equipamento militar? Pelo amor de Deus. Pior cego é aquele que não quer ver, né? Em maio de 2014, foi anunciado pela Força Aérea Americana que o projeto seria encerrado. O projeto foi criado pelo senador americano Ted Stevens, quando ele exercia grande controle sobre o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Durante uma audiência no Senado americano em 2014, o vice-secretário assistente da Força Aérea para a Ciência, Tecnologia e Engenharia disse que esta não é uma área que temos necessidade no futuro e que não seria uma boa utilização dos fundos da Força Aérea manter o HAARP. Estamos nos movendo para outras formas de influenciar a ionosfera, que foi o que o HAARP foi realmente concebido para fazer, disse ele. Para injetar a energia na ionosfera. Então quer dizer que ele foi concebido para injetar energia na ionosfera. Então ele está explicando aqui mais um detalhe interessante aqui, bastante interessante. Esses disparos constantes em direção à ionosfera está injetando energia. E de que forma que essa energia ela pode ser devolvida para a Terra aqui? Será que eles explicam também? Eles injetam, sabe, quantidades monstruosas de energia lá na ionosfera. E depois, essa energia que é injetada lá, ela não vai ter um efeito do retorno? Porque diz que toda ação tem uma reação. Se ela recebe essa ação da Terra, recebendo essa injeção de energia sobrenatural, anormal, qual seria a reação da ionosfera com respeito ao planeta Terra? Eles não dão uma explicação para isso. É um homem brincando de ser Deus. Mas o trabalho foi concluído. Comentários destes tipos são responsáveis pelos aparecimentos de teorias conspiratórias sobre o projeto que foi encerrado em meados de 2015. Foi encerrado nada, foi encerrado entre aspas, né? Nós não temos informação nenhuma de que isso foi encerrado. Até onde se sabe, as antenas continuam lá. Se foi encerrado, por que mantém as antenas todas em pé lá no Alasca? Como vocês viram aqui, ó. Tá tudo lá, ó, do mesmo jeito. Vamos falar aqui sobre o lugar, ó. O lugar onde se situa a HAARP fica próximo de Gacona, Alasca, a oeste do Parque Nacional Angel San Elias. Depois de realizar um relatório sobre o impacto ambiental, permitiu-se estabelecer ali uma rede de 360 antenas. O HAARP foi construído no mesmo lugar onde se encontravam algumas instalações de radares, as quais abrigam agora o centro de controle do HAARP.
uma cozinha e vários escritórios. Outras estruturas menores abrigam diversos instrumentos. O principal componente de HAARP é o instrumento de investigação ionosférica, um aquecedor ionosférico. Trata-se de um sistema transmissor de alta frequência, utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Está aqui, ó. Vocês estão entendendo, gente? Deus criou a ionosfera de um jeito, tá? E ele simplesmente disse, não, vamos alterar essa ionosfera aí. Vamos alterar aquilo que Deus fez. Ou seja, eles estão querendo mudar o que Deus fez. Se Deus fez a ionosfera dentro daqueles parâmetros, é porque aqueles parâmetros é o ideal para a Terra. Não é assim que diz lá em Gênesis? Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Não é assim que está escrito lá? Deus fez o mar, viu que era bom. Deus fez os peixes e viu que era bom. Deus fez as aves e viu que era bom. Não é assim que está escrito lá? Que tudo que Deus fez, ele viu que era bom? Agora, com certeza, ele fez a ionosfera e viu que aquilo era bom. Está dentro dos parâmetros. Ele sabe porque colocou, por que ele colocou dentro daqueles parâmetros. Aí o homem chega e fala assim, ó, vamos alterar esses parâmetros que Deus colocou a 300 quilômetros de altura? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E o porquê de muitas coisas também atípicas aqui na Terra? Porque é óbvio que os parâmetros que estão estabelecidos por Deus lá na ionosfera, ele vai gerar o equilíbrio necessário para o planeta. Porque o que acontece lá interfere aqui. Isso é ponto pacífico. Se o que acontecesse lá não interferisse aqui, eles não estariam mexendo com nada lá. É claro, é uma questão óbvia. Porque conforme foi dito pelo próprio parlamento russo e o parlamento europeu, tá? O que eles fazem lá na ionosfera interfere na baixa atmosfera, que é onde estão as nuvens, gente. É onde se realiza os fenômenos atmosféricos que reflete aqui na Terra para mim e para você. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Já estou terminando, tá? Utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Será que só modifica temporariamente? Será que uma alteração que eles fazem lá, jogando essas cargas lá, só altera temporariamente? O que vocês acham? Eles estão dizendo que é temporariamente, né? O estudo destes dados contribui com informações importantes para entender os processos naturais que se produzem nela. Durante o processo de investigação ionosférica, o sinal gerado pelo transmissor é enviado ao campo de antenas, as quais o transmite para o céu, a uma altitude entre 100 e 350 quilômetros de altura. É alto, hein, gente? Olha onde essas antenas conseguem emitir essas cargas. Chega até 350, ou seja, 3.500 metros de altura. De 100 a 350 quilômetros de altura. O sinal dissipa-se parcialmente, concentrando-se numa massa a centenas de metros de altura e várias dezenas de quilômetros de diâmetro sobre o lugar. Então, a gente vê aqui que a baixa altitude, se tratando de uma medição linear, diz que ela se mantém, ela se estabiliza ali e abrange uma área que tem várias dezenas de quilômetros de diâmetro. Ou seja, olha isso aqui, vai gerar na baixa atmosfera um efeito aí, deixa eu colocar o maior aqui, ó, que não é natural, na casa aí de dezenas de quilômetros de diâmetro. Você já calculou uma cidade com 30, 40 quilômetros de diâmetro? É uma cidade muito grande. Então, você vê que o efeito na baixa atmosfera, ela se dá numa área super grande a cada um desses ataques que eles fazem lá. Então, a intensidade desse sinal é muito grande. No entanto, os efeitos produzidos pelo HAARP podem ser observados com os instrumentos científicos das instalações mencionadas, e a informação que se obtém é útil para entender a dinâmica do plasma
Olha esse aqui, ó, do plasma e os processos de interação entre a Terra e o Sol. E aqui que entra também uma questão interessante, né? Que eu poderia fazer uma live só sobre isso. O plasma. Porque, como vocês sabem, a Bíblia diz, a minha mãe está aí na live, né? A Bíblia diz que Deus não vai destruir essa terra nunca mais com o dilúvio, como foi na época de Noé, certo? A Bíblia deixa bem claro isso, que essa terra não será mais destruída por Deus com o dilúvio. Então, pode ficar tranquilo que não vai se experimentar um novo dilúvio na terra, tá? Deus não vai destruir. Mas Deus mesmo disse que a próxima destruição dessa terra seria com fogo. Você já imaginou o fogo para destruir todo o planeta Terra? Toda a Terra? Queimar tudo o que nela há? Derreter tudo que nela há? E é aí que entra a questão do plasma, tá? O plasma, ele é uma espécie de energia que atinge altíssimas temperaturas. E isso está lá na região do cosmo, na região lá das grandes alturas. E o que acontece? Acontece que com essas alterações no campo magnético da Terra, presta atenção, que linka uma coisa com a outra, tá? Com essas alterações, esses buracos que estão tendo no campo magnético da Terra, isso pode permitir o acesso de grandes descargas de plasma sobre a Terra. E plasma, ele tem tanta energia que derrete qualquer coisa que nós conhecemos aqui na face da Terra. Ele descendo com grandes quantidades, ele derrete tudo. Ele derrete tudo. Imagina aí um magma derretido naquela altíssima temperatura, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Seria mais ou menos isso, né? É um magno descarregando do espaço através dessas falhas no campo magnético da Terra. E existem alguns cientistas que já estão vendo essa possibilidade. Eles acreditam que o campo magnético, prosseguindo no ritmo em que está indo, tá? Nessas grandes falhas, como aqui no sudeste do Brasil, sobre Santa Catarina, isso facilita o acesso de plasma dentro da Terra. E aí então é que eu vejo, sabe, a palavra de Deus podendo se cumprir. Deus escancarando tudo, permitindo que esse campo de proteção saia sobre a Terra no momento que ele decidir destruir isso aqui. Eu vejo essa destruição que Deus fará, que Deus fala que será com fogo, numa mega, ultra, super descarga de plasma sobre a Terra. Ou seja, os campos de proteção, né, o campo magnético de proteção da Terra, ele perde o seu efeito de proteger a Terra, sai de cena e a Terra fica desguarnecida, desprotegida e recebe descargas altíssimas de plasma. E somente o plasma é uma coisa conhecida assim, cientificamente, que teria essa capacidade de queimar tudo mesmo, tudo, derreter, acabar com tudo, é literalmente isso. Ou seja, transformar esse planeta aqui em um verdadeiro lago de fogo. Então, entra essa questão aí, né? Que eles estão também estudando esse processo, a dinâmica do plasma, que estão lá nas alturas e com certeza vendo, né, o que poderia acontecer se houvesse aí uma possibilidade de passar uma grande quantidade de plasma sobre o nosso planeta. E eu creio que no tempo de Deus esse plasma vai passar. Porque no tempo de Deus, essa queima que ele vai promover para destruir a Terra, que ninguém vai poder fugir nem escapar, será com plasma. Porque ainda que eles digam assim, não, nós vamos construir plataforma, vamos pegar foguetes, aviões e vamos voar nas alturas e vamos fugir, não vai ter como. Porque essa chuva de plasma vai vir de altitudes elevadíssimas. E se eles forem querer fugir daqui, eles vão ter que ir de encontro. Vão ter que ir de encontro com essa chuva de plasma que Deus vai permitir que caia para destruir toda essa terra. Mas eu louvo a Deus que a igreja não estará aqui. Nós não estaremos aqui, dentro de toda essa situação. E eles falam abertamente que o propósito aqui é alterar as condições da ionosfera, e essas alterações nas condições da ionosfera
interfere aqui na baixa atmosfera, como na questão da chuva, como questão de sol, de frio, de calor, de tempestades e também, como diz o Parlamento Europeu, até mesmo na questão geofísica. Quando fala de questão geofísica, pode-se colocar aí terremotos, tá? Porque se ela emite ondas e se trabalha com frequências, o terremoto também é na base de onda, é na base de frequências. Então, está aí, né, uma informação tirada do próprio sistema, do Wikipedia, né? Tudo que eu li você pode consultar aí, tá? Se eu li mal, se não deu para entender o que eu falei, algumas coisas, você mesmo pode pesquisar com calma aí, tá? No Google lá e na Wikipedia e consulta lá RAARP e você vai ver todas as informações de maneira detalhada. Você pode ler uma vez, duas vezes, três vezes e você vai entender que eles mesmos estão dizendo que isso sim interfere na questão da atmosfera, né? Interfere sim nessas questões de chuva, de sol, de calor e que dois grandes parlamentos denunciou o projeto dizendo que era arma militar e que interferia sim nas questões climáticas de muitos países.